Você mandou mensagem, os dois risquinhos ficaram azuis, ele ficou online, saiu do WhatsApp e nada. O silêncio bate e a sua ansiedade vai lá no teto. Por que que esse homem visualiza e não te responde? Será que ele não viu direito? Será que aconteceu alguma coisa? Pode parar por aí, porque eu sei que dói, mas hoje nós vamos olhar para os fatos. Seja muito bem-vinda ao Psicologia do Amor. Eu sou a Fran Pecois, psicanalista, mentora de mulheres há mais de 8 anos, fundadora do Clube Bela e Feminina. E antes de mais nada, você precisa se inscrever neste canal, tá? E claro, deixar o seu like neste vídeo. Existe uma coisa que você precisa entender, primeiro de tudo, que é: comportamento repetido não é acaso. Comportamento repetido já virou um padrão. E padrão sempre revela o lugar que você ocupa na vida de alguém, mesmo que essa pessoa nunca diga isso com palavras. Então, quando um homem visualiza e não responde uma vez, ok, a possibilidade de ter acontecido alguma coisa é muito alta. Agora, quando ele visualiza e tem o costume de demorar para te responder ou não te responder por dias, certamente já é um padrão que se instaurou. E eu vou te contar uma coisa, é com relação, muito provavelmente, a 3 situações. Vamos começar então com a primeira possibilidade, que é a mais usada como justificativa, tanto por quem observa quanto por quem vive a situação, que é a ideia de que ele está muito ocupado. Sim, vamos lá. Os homens, eles trabalham muito, né? Muitos homens, não todos, quem diria. E isso faz parte da natureza do homem. Não existe nenhum problema de você ser um homem trabalhador, desbravador. Isso é até bom, isso é até esperado. Só que tem um ponto que precisa ser colocado em pauta aqui, que é: um homem que está ocupado a ponto de não conseguir sustentar uma comunicação mínima com uma mulher não está disponível para um relacionamento. E não adianta você tentar encaixar ele numa estrutura que ele mesmo não consegue sustentar, ou seja, um relacionamento. Relacionamento não sobrevive de sobra de tempo. Relacionamento exige presença intencional, organização, escolha, exige que aquela mulher tenha um espaço dentro da vida dele, ainda que pequeno no começo, mas que seja real, né? Então, quando esse espaço ele não existe, você precisa parar de interpretar isso como ele é ocupado, que é a primeira justificativa que a maioria das mulheres pensa, que é: ele é muito trabalhador. Não, minha amada, existe uma diferença muito grande entre ele ser extremamente trabalhador, comprometido, disciplinado e ele não ter espaço para um relacionamento na vida dele. É como se ele fosse um homem indisponível. Segunda possibilidade, tá? Que é mais desconfortável, porém é extremamente comum, que é o fato de que você não é a única mulher que ele esteja falando. Tá, então a probabilidade número 1 é que ele seja muito ocupado e ele realmente não tem espaço para um relacionamento. Esse homem vale a pena? Não vale a pena. Vamos para o número 2, que é esse, que ele está conversando com outras mulheres. Sim, essa possibilidade é a segunda, tá? E hoje, com a facilidade de acesso, com as redes sociais, aplicativos, mensagens, um homem pode manter várias conversas ao mesmo tempo sem um esforço verdadeiro. E o que define quem recebe atenção não é quem é melhor, é quem ocupa mais espaço dentro do interesse dele naquele momento. E eu ouso dizer também que é quem tem mais chance de ter um comportamento feminino, porque a mulher que tem um comportamento masculino, ela tende a chamar muita atenção desse homem, cobrar, ir atrás, então ela desbrava. Já a mulher com um comportamento feminino, ela se permite ser conquistada, então ela está à frente, digamos assim, de outras mulheres quando se trata de querer viver, querer se relacionar com um homem masculino. Eu estou falando dessa dinâmica, eu não estou falando de uma dinâmica de qualquer homem.
com qualquer homem. Então você percebe que ele responde quando ele quer, que ele some sem explicação, que ele volta como se nada tivesse acontecido, que ele não sustenta uma continuidade, e isso não acontece por falta de tempo, acontece porque você não está no topo das prioridades dele, tá? E aqui entra um ponto psicológico muito importante que poucas mulheres percebem. Quando você aceita esse lugar sem questionar, quando você continua disponível, quando você continua respondendo rápido, né, puxando assunto, você comunica para ele que esse nível de presença dele, que esse comportamento dele é aceitável, que ele pode se manter nesse lugar. E a partir do momento que ele entende isso, ele não tem nenhum motivo para mudar. É um comportamento típico masculino que pode ser derivado de uma resposta do seu comportamento que não está sendo feminino. Então, quanto mais você for feminina, mais o homem tende a ser masculino. A terceira possibilidade é a mais direta de todas e talvez a mais difícil de aceitar, que é o fato de que simplesmente ele não está interessado em te conquistar. Ele pode gostar de conversar com você, ele pode sentir uma certa atração por você, ele pode te achar bonita, mas nada disso é suficiente para fazer com que ele tenha uma ação constante, tá? E aqui entra um ponto que a antropologia observa muito bem, que é o comportamento do homem diante do desejo. O homem, quando ele realmente quer, ele se move, ele organiza a vida dele, ele cria oportunidades, porque existe dele um impulso de conquista para que ele não fique parado. Quando esse impulso ele não aparece, não adianta você tentar forçar esse movimento do lado de fora, que foi aquilo que eu disse da dinâmica feminina e masculina no segundo ponto. E quando você começa a se esforçar demais para manter algo que deveria estar fluindo naturalmente, ou seja, quando você sai do seu feminino e vai para o masculino, você já está assumindo um papel que não é seu. Agora que você entendeu os possíveis motivos, a pergunta que realmente importa é o que você vai fazer diante disso. E aqui eu preciso ser muito clara com você. Você não responde comportamento morno com mais entrega. Então, ele deixou de te responder no horário e de repente você vai e ele te manda mensagem 10 horas da noite, você está prontíssima para respondê-lo. Imediatamente, você não faz isso. Ele te deixa ali de banho-maria por dias, e aí a primeira mensagem que ele te manda, você responde. Também não, você não deve fazer isso. Ou aceitar, né, uma chamada dele qualquer hora que ele quiser, que ele puder. Não é assim que você vai fazer. E eu vou te ensinar qual é a atitude que você tem que tomar diante de uma situação como essa. O primeiro movimento, então, é você se afastar, e não tem nada a ver com joguinhos, tem a ver com a sua conduta, com a sua postura, tá? Tem a ver com parar de ocupar um lugar onde você não está sendo escolhida de verdade. Você deixa de puxar assunto, você deixa de tentar manter a conversa viva sozinha, você deixa de tentar reagir imediatamente a cada mensagem que ele manda, porque a sua vida não pode girar em torno de alguém que te responde quando é conveniente para ele. Então você vai passar a responder no seu tempo, dentro da sua rotina. Se você estava dormindo, não vai acordar para falar com ele. Se você tinha treino na sua academia, você vai na sua academia e você não vai falar com ele, tá? Então quanto mais ele demora, você vai demorar o dobro ou até mesmo o triplo. Um homem, minha amada, que tem interesse real, ele percebe a mudança e ele vai ou se movimentar porque ele entende que você tem valor. Ele vai ajustar o comportamento dele e vai se aproximar de forma mais intencional, ou ele vai se afastar. Das duas, uma. Homem assim não é um tipo de homem que você quer para sua vida. E se você quer entender ainda melhor como um homem demonstra interesse de verdade, sem te deixar nesse tipo de dúvida, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro exatamente os sinais claros que ele dá quando realmente quer, quando ele realmente está interessado numa mulher. Então assiste ele, vou deixar aqui linkado para você assistir agora, porque isso vai te ajudar a nunca mais ficar tentando interpretar comportamento confuso.